Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria 1. Na aula de hoje, então a gente vai começar o conteúdo do capítulo 8 ali do livro do Jerônimo e do Valdemir. E nesse capítulo, basicamente, a gente vai estudar circunferência e círculo, tá? A gente vai fazer algumas aulas, né, baseadas nesse capítulo. Na aula de hoje, a gente vai relembrar, né, as definições, o que é uma circunferência, o que é um círculo. A gente também vai ver o que é um raio, o que é um diâmetro, o que é uma corda. E vamos ver algumas propriedades envolvendo raio e corda, tá? Nas próximas aulas a gente vai estudar também conceitos envolvendo tangente a uma circunferência. A gente vai ver também propriedades envolvendo os chamados ângulos centrais inscritos, tá? E para encerrar esse capítulo, a gente vai estudar a parte de perímetro de um círculo e a área de um círculo, tá? Então hoje vai ser uma aula mais introdutória, né? Então vamos lá. Então suponha que eu pego um ponto O no plano e R um número real positivo, tá? Então a circunferência de centro O e raio R é o conjunto formado pelos pontos, né, do plano, os pontos C, que satisfazem essa igualdade aqui, tá? Então, ó, isso aqui é uma circunferência cujo ponto O é o centro, né? E o raio é R. Então, todos esses pontos aqui, ó, a distância até o ponto O, que é o centro da circunferência, né? É exatamente o número R. Tá? Então, circunferência é só essa parte que eu circulei de amarelo, tá? É só o, digamos assim, o aro, né? Agora o que é o círculo? É o conjunto formado por todos os pontos do plano que satisfazem essa desigualdade, tá? Então, esse conjunto formado por esses pontos C é o círculo de centro O e raio R, tá? Você também pode chamá-lo de disco de centro O e raio R, tá? Então aqui, ó, em cinza a gente tem um círculo de centro O e raio R. Então, no círculo entra a parte interna aqui também, tá? Ok? Então a gente vai diferenciar círculo de circunferência dessa forma, tá? Se eu pensar numa pizza, por exemplo, a borda da pizza é o circunferência. A pizza toda é o círculo, tá? Essa é a ideia. Agora, se eu tenho um ponto no plano, tal que a medida do segmento OA, o comprimento de OA é menor que R, então a gente fala que o A é um ponto interior do círculo, tá? De centro O e raio R. Como nessa figura aqui, ó. O ponto A, entre aspas, está dentro do círculo, tá? Então ele é um ponto interior. E um ponto B, tal que o comprimento do OB é maior do que o raio, né? A gente vai falar que B é um ponto exterior ao, ao círculo, tá? Por exemplo, esse ponto B está aqui, ó. A medida do OB vai ser maior que R, tá? Então a gente fala que B é um ponto exterior, tá? Tem outro conceito que eu não falei, mas que é um ponto de fronteira de um círculo. A fronteira de um círculo é a circunferência que delimita o círculo, tá? No caso aqui, ó, é essa circunferência aqui, tá? Então um ponto na circunferência a gente fala que é um ponto de fronteira do círculo, tá? Então dado um círculo, assim, tá? Aí o interior entra, né? De maneira intuitiva, um ponto interior é um ponto que está dentro, ponto de fronteira é um ponto que está na circunferência e um ponto exterior é um ponto que está fora do círculo. Tá? Intuitivamente é isso. O que são circunferências concêntricas? É simplesmente duas circunferências que têm o mesmo centro. Tá? Como por exemplo aqui, ó.
eu tenho 3 circunferências, ó, de raio R1, a segunda de raio R2 e a terceira tem um raio R3. As 3 circunferências têm o mesmo centro no ponto O, tá? Então essas 3 circunferências são ditas concêntricas. É simplesmente isso. Agora vamos lá, o que é uma corda numa circunferência? Tá? Uma corda vai ser um segmento de reta, tá? Cujas extremidades estão na circunferência. Tá? Então, se você tem um segmento de reta e uma circunferência, de modo que as extremidades desse segmento são pontos da circunferência, a gente fala que esse segmento é uma corda da circunferência. Tá? Por exemplo, aqui, ó, a gente tem uma circunferência e tem um segmento AB. Esse segmento AB a gente fala que é uma corda. Tá? Aí, uma reta que intercepta a circunferência de 2 pontos, nós dizemos que ela é secante a essa circunferência. Então, vai implicar que uma secante, né, a uma circunferência, vai conter uma corda, né? Então, por exemplo, aqui a reta R, tá? Essa reta RAB, só para não confundir com raio, é uma reta que contém uma corda AB, né? Então, AB é uma corda, o segmento AB é uma corda e a reta AB é uma secante, tá? E é óbvio, né, que toda corda vai determinar uma secante, né, que a reta contém esse segmento, que contém a corda, né? E toda corda vai determinar uma secante, né? Que é a reta que eu contém. Então, dado uma corda, você pega a reta e contém ela. Essa reta é uma secante. E dado uma secante, você pega o segmento constituído pelo... cujas extremidades são os pontos que interceptam a circunferência. Esse segmento vai ser uma corda. Tá? Bom, as cordas... Uma corda importante para a gente estudar é o diâmetro de uma circunferência, tá? Então, um diâmetro de uma circunferência é uma corda que passa pelo centro da circunferência, tá? Tipo aqui, ó, nessa figura. A gente tem uma circunferência de centro O. A corda BC é uma corda, é um segmento BC, né? Um segmento de reta, cujas extremidades B e C estão na circunferência, tá? Só que essa corda tem a particularidade que ela contém o centro da circunferência, tá? Então essa corda a gente chama de diâmetro, tá? O que é o raio de uma circunferência, tá? É qualquer segmento que tenha uma extremidade como sendo o centro da circunferência e a outra extremidade como sendo um ponto da circunferência. Nesse desenho aqui, ó, é o segmento OA. Esse aqui é um raio. Tá? Se eu pegar um outro segmento aqui, ó, OD, em azul aqui, ó, é outro raio e assim por diante. Tá? Note que aqui a gente está definindo diâmetro e raio como sendo os segmentos geométricos, tá? Segmentos de reta. Para simplificar a notação, quando a gente fala em comprimento de raio, a gente vai ficar toda hora falando assim, considera a circunferência com o comprimento tal. Você vai dar a medida do raio, que isso é uma medida de um... Dado um raio é um segmento. Então, todos esses raios terão a mesma medida. Que a gente também vai chamar de raio da circunferência, tá? Então, que é a circunferência de raio 1? É uma circunferência cujo raio mede 1. Tá? De maneira análoga para diâmetro, tá? Quando eu falar assim, pega um diâmetro de medida, uma circunferência, um certo centro, cujo diâmetro mede 2. Então, qualquer diâmetro vai ter a mesma medida. 2, no caso, tá? Então, nesse caso aqui, o que acontece? BC é um diâmetro, OA é um raio.
tá? Dependendo do contexto, o que vai importar pra gente são as medidas do diâmetro e medida do raio. Pra não ficar chato toda hora ficar falando medida de raio, medida de diâmetro, a gente vai simplesmente chamar todo mundo de raio, tá? É igual quando a gente fala de altura. Às vezes a gente chama a altura de um triângulo é o segmento e às vezes a altura do triângulo é só a medida, tá? Por exemplo, quando a gente faz lá cálculo da área de um triângulo, a gente fala que é base vezes altura dividido por 2. Na verdade, o correto seria falar a medida da base vezes a medida da altura dividido por 2. Né? Mas para evitar esse acúmulo de notação, né, que não vai fazer tanta diferença, a gente, para simplificar, vai chamar tudo de raio, quando for o raio segmento geométrico, ou a medida, e também diâmetro. Ou às vezes diâmetro é o segmento, ou é só a medida, tá? E no contexto dos exercícios, dos exemplos, das proposições, vai ficar claro, tá? Que a gente tá, ao que a gente está se referindo. Bom, é comum a gente chamar de raio, né? As medidas dos raios de uma circunferência de R, né? No caso genérico. Então, como o diâmetro, nesse caso, então vai medir 2R, a gente chama de 2R, tá? Por quê? Todos os raios têm a mesma medida, né? E o raio, por definição, é um segmento que liga a origem numa extremidade. Em particular, como um diâmetro passa pela origem, né? Então pega o diâmetro BC. Em particular, OC é um raio e OB é outro raio, né? Então a medida do segmento BC, né, o diâmetro dessa circunferência de raio R é 2R, tá? Então é usual você chamar, né, em um caso genérico, né, falar que a circunferência tem raio R e diâmetro 2R, tá? É o que está falando aqui nessa observação. Então vamos lá, agora demonstrar o primeiro resultado nosso aqui. Essa proposição fala o seguinte, ó, em uma circunferência, se um raio é perpendicular a uma corda, então ele o raio, tá? Intercepta a corda. Essa demonstração então vai ocorrer assim, ó. Vou pegar uma circunferência de centro O, tá? OA, que é um raio, tá? E então eu tenho uma corda BC, de modo que esse raio e essa corda são perpendiculares. Tá? O ângulo aqui é 90 graus. Tá? Elas se interceptam num ponto M. O que a proposição nos diz, né? Então, o raio intercepta a corda no ponto médio. Então, eu quero mostrar que M é o ponto médio de BC. Para provar isso, é suficiente você mostrar que o comprimento de BM coincide com o comprimento de MC. A ideia aqui é a seguinte. Olha esse triângulo aqui, ó. O triângulo BOC. Esse triângulo é isósceles porque BO e OC são raios dessa circunferência. Então esses dois segmentos pontilhados são congruentes. Se é um se são congruentes, então o triângulo BOC ele é um triângulo isósceles. Tá? E sendo OM aqui, ó, esse ângulo reto, OM é uma altura desse triângulo relativa à base. Só que nós sabemos que no triângulo isósceles, a altura relativa à base também é mediana. E também é bissetriz, mas o que importa aqui é ser mediana. Isso implica que M é o ponto médio do lado BC. Em particular, BM é congruente a MC. M é o ponto médio de BC. Tá? É essa a demonstração. Vamos lá então. Então, seja o centro de uma circunferência e OA um raio perpendicular
em M a uma corda BC, como na figura. Ou seja, como nessa figura aqui, tá? Então, ó, o A é um raio perpendicular à corda BC, tá? Então, por hipótese, esse ângulo aqui, ó, ele é reto, tá? Aí temos que OB vai ser congruente a BC, a OC, perdão, pois OB e OC são raios, né, da circunferência. Isso vai implicar que OBC é um triângulo isósceles. E além disso, OM é a altura do triângulo OBC relativa à base. Mas no triângulo isósceles, se em relação à base eu tenho uma altura, essa altura também é mediana. Tá? Logo, OM é mediana de OBC. E assim, M é ponto médio de BC. Aí tá provado o que a gente queria mostrar, né? Bom, pessoal, agora para encerrar a aula, vamos ver recíproca da última proposição, né? Bom, agora vamos supor o seguinte: tem uma circunferência e um raio intercepta uma corda no ponto médio. Será que esse raio é perpendicular à corda? Bom, agora a gente vai supor que eu tenho então uma corda OA que intercepta uma corda BC, né? OA é um raio, tá? E essa interseção ocorre no ponto M, tá? A pergunta é: se o M é o ponto médio de BC, então esse ângulo aqui, será que ele é reto? Será que isso é válido para toda a corda? A resposta é que não é válido para toda a corda, tá? Então, ó, vamos lá. Essa proposição anterior fala que se um raio é perpendicular a uma corda, então a interseção ocorre no ponto médio, né? Se esse ângulo é reto, M é ponto médio. Isso vai ser verdadeiro para qualquer corda, tá? A recíproca agora é o quê? Se M é o ponto médio, então esse ângulo será que é reto? A resposta é nem sempre. Por quê? Se a corda for um diâmetro, isso nem é sempre verdadeiro, tá? Vou fazer um desenho meio torto, mas pega uma circunferência entre O e vamos pegar um raio. Uma corda que é um diâmetro, né? Uma corda BC. Então existem raios OA que a interseção do raio com essa corda vai ser o ponto O, que é o ponto médio de BC, né? Porque BC é um diâmetro. E esse ângulo não vai ser reto, né? Só vai ter, na verdade, duas possibilidades, né, para ser um ângulo reto. Quando eu pego esse raio ou esse raio aqui, tá? O que a gente consegue provar é uma espécie de recíproca, né? Uma recíproca, digamos assim, mais fraca, é que a recíproca dessa proposição ela é verdadeira, desde que essa corda não seja um raio, tá? Tipo nesse desenho aqui. Então, nesse caso, se a corda BC não é um raio, então IM é o ponto médio, então esse ângulo vai ser reto. Vamos provar isso. A maneira como a gente vai demonstrar é bem parecida com os argumentos utilizados lá na última proposição. Vai funcionar assim, ó.
Então eu tenho uma corda BC que não é raio, não é diâmetro, perdão. OA é um raio. E a interseção desses dois, né, dessa corda com esse raio, ocorre no ponto M, que é ponto médio do segmento BC, da corda, tá? Então a gente vai considerar esse triângulo OBC, e isso vai ser um triângulo porque BC não é diâmetro, tá? Então isso vai dar um triângulo. Mais com isso, sendo OB e OC dois raios, esse triângulo OBC ele é um triângulo isósceles, de base BC. Então OM, como M é ponto médio de BC, é mediana relativa à base desse triângulo isósceles. Se é mediana, no triângulo isósceles, a mediana relativa à base também é a altura. Então esse ângulo OMB é reto. Então BC e OA são perpendiculares. Aí acabou. Demonstração. Tá? Então vamos lá. Seja o centro de uma circunferência e OA um raio interceptando uma corda BC no seu ponto médio, que eu vou chamar de M, né? Como na figura. Então aqui a gente está supondo que BC não é diâmetro da circunferência. Por quê? O que acontece? Se você tentar fazer a mesma demonstração com BC sendo um diâmetro, você não ia ter um triângulo. O BC não seria um triângulo, tá? Então a gente não conseguiria utilizar esse argumento da mediana. Então vai acontecer o seguinte: OM é mediana do triângulo isósceles OBC. Aí, só uma observação, note que OBC, né, é um triângulo realmente, é de fato um triângulo. Pois BC não é um diâmetro. Então, OM é a mediana desse triângulo, né, relativa à base. E como esse triângulo é isósceles, OM é mediana também é altura. Logo, o M é a altura de OBC relativa à base. E assim, o que ocorre é que os OA e BC são perpendiculares. Certo? Então, como OM é a altura, esse ângulo aqui tem que ser reto, tá? Bom, gente, a aula de hoje é isso. Eu volto aí na próxima aula. A gente vai estudar as tangentes, tá? Até lá então.